E como a gente estava falando, a reação do investidor a este negócio tem sido assim, ó, dois lados, difusa. De um lado, os investidores da Marfrig estão comemorando com essa alta de 17%, mas a mesma coisa não acontece com quem tem papel da BRF no bolso. Os acionistas da BRF receberam de maneira negativa a relação de troca, aquele 0,85 que eu falei na outra tela. E para comentar e para explorar este assunto e esta reação negativa de um lado e positiva com fogos do outro, converso com Gustavo Lustosa, repórter do Agfeed. Lustosa, me conta, como está sendo a reação do investidor? E para além disso, você que entende desse segmento tão bem, o que dá para falar do nascer desta nova gigante brasileira? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Boa tarde a quem nos assiste na CNN Money. Uma notícia histórica na quinta-feira à noite, talvez uma das maiores notícias do setor de proteína animal dos últimos anos. Essa fusão das operações e, como você já bem explicou, sinais difusos hoje na Bolsa a respeito da criação dessa nova empresa, MBRF, uma empresa aí de 150 bilhões em receita. Mas por que a gente está tendo essa reação difusa? Um pouco você já começou a explicar. Essa relação de troca não foi tão bem recebida aí pelos acionistas da BRF. Nesses termos de incorporação, os acionistas da BRF recebem o equivalente a 0,85% de uma ação da Marfrig. E um relatório do Morgan Stanley calculou que a fusão implica que o valor justo ali para as ações da BRF estaria mais ou menos na faixa dos 17,30. Só que hoje a ação da BRF está cotada acima de R$ 20. E nesses termos de fusão, o que as empresas pontuaram é o seguinte: o acionista da BRF que não quiser fazer parte, não quiser trocar a sua ação da BRF por uma equivalente da Marfrig, ele vai receber em torno de R$ 19,80. Também abaixo do valor que a BRF negocia. Ou seja, é possível que os investidores estejam precificando que vale mais a pena vender hoje uma ação da BRF custando um pouco mais de 20 do que esperar a Assembleia, que vai de fato dar o aval para essa fusão daqui a um mês, e também esperar receber esse dinheiro, esses R$19,80 por ação, provavelmente só daqui a uns meses. Somado a isso, a BRF vai deixar de negociar seus papéis em bolsa. O que vai ser negociado seriam só os papéis dessa nova Marfrig, conhecida como MBRF, ou seja, pode ser que tenham investidores trocando esse papel da BRF, vendendo BRF para comprar Marfrig. Na opinião do Leonardo Alencar, analista da XP, ele publicou um relatório ontem à noite que trouxe um aspecto muito interessante. O perfil dessa nova empresa que nasce, MBRF, ele é muito mais favorável para quem já é acionista da Marfrig hoje. Por quê? Essa nova empresa, MBRF, ela ganha uma exposição maior a produtos processados e é um ciclo positivo do frango, que é algo que o analista considera um pouco mais duradouro. Ao mesmo tempo, a Marfrig, que hoje é só exposta à proteína de boi, ela reduz essa exposição a um segmento que, por exemplo, nos Estados Unidos está muito pressionado. Ou seja, o acionista da Marfrig ele passa a ser acionista também de uma empresa que é mais diversificada. Então, ao mesmo tempo, os investidores que são hoje acionistas da BRF, escolheram a BRF ao invés da Marfrig, eles têm no seu portfólio de ações uma empresa que dá mais receita do que a Marfrig, dá mais lucro e tem um índice de alavancagem menor. Ou seja, de um lado, o acionista da BRF, que, entre aspas, é o acionista da parte boa da operação, coloco isso entre aspas, porque seria mais ou menos o filé da operação, com perdão do trocadilho, e, ao mesmo tempo, o acionista da Marfrig, ele tem uma empresa que tem um pouco mais de dificuldades no mercado e ganha ali uma nova empresa que tem essa diversificação que a Marfrig não tem. Só para falar um pouco de diversificação, cálculos aí do Bank of America, que projetam um EBITDA de 13 bilhões de reais para essa nova empresa ao final do ano, desses 13, 9,7 bilhões são das operações da BRF, de frangos, suínos e processados. Além disso, são mais 2,2 bilhões da carne bovina na América do Sul e 1,2 bilhão da venda de carne bovina nos Estados Unidos, no Canadá, enfim, na América do Norte. Então, ou seja, é uma empresa que ela ganha esse benefício da BRF. Então, para o acionista da Marfrig é excelente, mas para o acionista da BRF, talvez ele esteja mais perdendo do que ganhando, ao contrário do acionista da Marfrig. Esse movimento de fusão é muito simbólico, Naka, porque a Marfrig já tenta há quase 20 anos ser uma empresa global do setor de proteínas. Ela, no passado, vale dizer, ela chegou a comprar a Seara da Cargill e depois vendeu essa empresa para a JBS, chegou a comprar até umas outras empresas lá fora.
e finalmente ela conseguiu, aí, através da BRF, atingir esse posto de uma empresa global. Outra coisa que o mercado está muito de olho são essas chamadas sinergias que você já adiantou aí, de 800 milhões. O que são essas sinergias? São esses ganhos de eficiência operacional que você vai ter, sendo só uma empresa, ao invés de ser duas. O mercado até acredita que esses 800 milhões são até um pouco abaixo do que eles esperavam, mas ainda positivo. E olhando para o futuro, existe uma perspectiva que essa nova empresa, a MBRF, faça assim como a JBS está fazendo, procurar talvez listar suas ações em outro mercado, listar suas ações provavelmente nos Estados Unidos, justamente pela mesma justificativa que a JBS teve, de atingir um mercado um pouco mais maduro, um mercado de capital mais maduro, investidores que pagam em dólar, novas linhas de financiamento e que é o que eles falam de destravar o valor da empresa. Então, assim, em resumo, operacionalmente, uma empresa que faz muito sentido, ela ganha eficiência, ela entra aí já no ranking das 3 maiores empresas de proteína global, mas ao mesmo tempo, para o acionista da BRF, um dia um pouco, talvez ele esperasse um pouco mais, esperasse uma relação de troca até um pouco mais favorável e também pensando aí que no futuro talvez ele possa até perder um pouco, porque ele vai virar acionista de uma empresa que vai ter uma alavancagem mais alta. Então, por isso eu acho que essas reações difusas no mercado hoje, Naka. É interessante esse aspecto, olhando por dentro, né? São duas empresas que têm estágios de desenvolvimento, de endividamento diferentes. Aí, muito rapidamente, Lustosa, só para a gente concluir assim, em um minutinho, agora com a formação desta nova companhia, quando a gente olha para o mercado brasileiro, por exemplo, de alimentos, de proteínas, então a gente tem, de um lado, a nova MBRF com carne bovina, né, suas marcas ali, Bassi, Montana e uma série de outras mais voltadas ao B2B, mas várias marcas que são muito conhecidas do consumidor final, né, Sadia, Perdigão, Alimentos Prontos, aves, embutidos, queijos, lácteos, tem um monte de tudo ali. E do outro lado, sim, a JBS, que tem também, tem Friboi, tem Seara, tem Swift. Me conta um pouquinho como fica essa disputa entre as duas no mercado brasileiro. Qual que é a tua percepção? Assim, são muito diferentes no mercado brasileiro? Uma é muito maior que a outra? O que dá para dizer do mercado brasileiro e a concorrência entre elas? Olha, a disputa vai ser boa, Naka. Historicamente, a Sadia e Perdigão, elas têm mais market share do que, por exemplo, a Seara, que talvez seja a marca que disputa com essas duas. O pessoal da BRF gosta muito de chamar a Sadia e Perdigão das fortalezas de marcas que a empresa tem. Então, a competição tende a se acirrar aqui no Brasil, só que agora eu acho que ela ganha contornos, para além do contorno nacional, contornos internacionais. A BRF é uma empresa que está presente no Oriente Médio, ela até anunciou construção de fábricas lá. Eu acho que no Brasil a gente tende a não ver tanta mudança nesse princípio. Eu acho que talvez o grande ativo aí por trás dessa fusão para a nova empresa seja talvez esses mercados externos. Aqui no Brasil ainda a gente tem a Minerva, que não atua com frangos e processados, mas atua na carne bovina. Tudo bem que ela tem um viés de exportação bem forte, mas a gente ainda tem a Minerva, uma grande empresa listada na Bolsa. Então, assim, a competição tende a ficar melhor e até para o lado da MBRF, com esses ganhos de sinergia, ou seja, uma empresa que, ao invés de pagar imposto para 2 CNPJs, vai pagar para um, talvez ela até ganhe ali uma atração para combater mais a JBS, mas hoje elas são as líderes de mercado, principalmente falando em Sadia e Perdigão. Sensacional. Gustavo Lustosa, repórter do AgFit, trazendo detalhes e insights deste negócio, de baita negócio que foi anunciado nas últimas horas e que muda não só o nosso xadrez aqui, mas também o xadrez global da proteína animal. Lustosa, obrigado pela conversa, bom fim de semana. Boa tarde, meu caro, para você também.